Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do 2º ano, agrupamento B, ciclo da infância. Essa é a intérprete Débora. Toda semana estaremos aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula? Hoje vamos aprender sobre medidas e o título da nossa aula é Medindo com Passos e Palmos. Você sabia que podemos medir comprimentos com partes do nosso corpo? Estimar, medir e comparar comprimentos usando unidades de medida não padronizadas. Você sabe o que significa medidas padronizadas e medidas não padronizadas? Bom, as medidas padronizadas são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E as medidas não padronizadas? Nós vamos aprender hoje. Vocês já viram alguém medir comprimentos com o palmo? Quem já mediu algum comprimento usando o palmo? A Márcia, ela resolveu fazer uma toalha para colocar na mesa de estudos de sua filha. Márcia usou a medida do palmo para medir os lados da mesa. Olha só como se mede com o palmo. A mão da Márcia aí. Você já tentou medir com palmos? Vamos tentar também? Que tal medir a altura de algum familiar usando o palmo como unidade de medida? Anote os resultados obtidos. É muito provável que a altura da pessoa que você vai medir não seja a quantidade exata de unidades de medida. Por exemplo, é possível que a altura de um aluno seja quase 10 palmos. Ou 9 palmos mais uma parte de um palmo. Essas respostas estão corretas e devem ser todas valorizadas. A realização de atividades envolvendo o palmo, o passo também e outras partes do corpo como unidades de medida não padronizadas, recuperam o processo histórico de medição. Ou seja, há muito tempo atrás, quando nós não usávamos as medidas padronizadas, nós usávamos o palmo, o passo, o polegar para medir alguma coisa. Lorena e Eduarda são irmãs e estudam na mesma escola. Como tarefa de casa, elas mediram o comprimento da mesa de casa usando o palmo como unidade de medida. Depois, pediram para os seus pais e avós também medirem o comprimento da mesa, usando o palmo. Veja só os resultados. A Lorena mediu e deu 12 palmos. A Eduarda mediu, deu 13 palmos. O pai conseguiu com 6 palmos, a mãe 8 palmos, a avó 8 palmos e o avô 7 palmos. Por que há resultados diferentes na medida do comprimento da mesa? Como você viu na figura anterior, as mãos das pessoas têm tamanhos diferentes. Olha, uma mão pequena, uma mão maior. Então, depende da mão que está medindo. Quem apresentou o resultado correto? Todos apresentaram, né? Perceberam que não há resultado correto neste caso? Uma vez que os comprimentos dos palmos das pessoas podem apresentar diferenças. Então, quem possui o palmo maior? Como é possível saber? Quem possui o palmo maior é aquele que mediu em menos palmos. Então, é o pai, com 6 palmos. E quem possui o palmo menor? É a Eduarda,
que ela conseguiu com 13 palmos, certo? Agora vamos pensar na medida do comprimento com o passo. Se eu, professora Miriam, utilizar meu passo para medir a largura da sala, irei obter o mesmo número de passos que algum de vocês obteria usando o seu passo? Será? Eu acredito que não, né? O meu passo é maior do que o seu, porque eu sou adulta e você ainda é uma criança. O seu passo é menor. É importante observar o uso adequado das unidades de medida de comprimento em relação ao comprimento que se deseja medir. Por exemplo, usar o passo como unidade para medir o contorno da sala de aula é mais adequado do que medir com o palmo, certo? Pelo tamanho da sala. Então, agora nós vamos fazer a nossa atividade. Apresentamos aqui 2 questões para o fechamento do trabalho desenvolvido com essa sequência didática. Vamos lá. A primeira. Qual unidade de medida de comprimento você usaria para medir o contorno da sala de aula? O palmo ou o passo? Você vai ter que justificar a sua resposta, tá? Responda no seu caderno. Se você e seus colegas medirem o contorno da sala de aula usando o passo como unidade de medida, o resultado da medição será igual para todos? Explique sua resposta. Realize a medida de uma das dimensões da sala de aula. Comprimento ou largura, você que sabe, você escolhe, utilizando para tanto o seu passo como unidade de medida. E aí você anote sua resposta no seu caderno também. Então, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Aprendemos a identificar medidas padronizadas e medidas não padronizadas. Aprendemos também que podemos medir comprimentos com partes do nosso corpo. E, por fim, a medir com palmos e passos. Vocês aprenderam muitas habilidades hoje. E vão continuar aprendendo se continuarem ligados no Conexão Escola. Até a próxima!